Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Thor versus Emma Frost. Ora, mais um combate entre heróis aqui no canal do Dialeto Nerd. Mais uma vez, um combate entre um Vingador e um X-Men. Isto é retirado, como eu tenho vindo a falar, deste encadernado a Vingadores versus X-Men, onde traz tudo compilado, ou seja, traz o evento completo e traz também estes tie-ins relacionados com estes embates. E é daqui que eu vou retirar então este embate. Como eu tenho feito anteriormente, vou ler então aqui o confronto e depois sim dar o meu bitite. Mas antes de passar a isso, quero-te pedir para subscreveres o canal se não fores subscrito, dar aquele like e também utilizar os links do canal para comprares esta ou outras edições que tenhas algum interesse e assim dar força e ajudar a crescer o canal cada vez mais. Ora, vamos começar então, sem mais demoras, Thor versus Emma Frost. À partida parece um combate interessante de heróis que eu não me recordo de alguma vez terem enfrentado e com poderes bastante distintos. Vamos ver o que é que nos espera aqui. Ora, este confronto inicia-se então na plataforma voadora da SHIELD. Temos então o poderoso Thor olhos nos olhos com a mortal Emma Frost. Eles encaram-se e encaminham-se um direito ao outro, pensando nos seus feitos e nas suas capacidades e poderes. Temos então aqui um duelo de palavras inicial, mas que dura pouco, pois Thor corre direitinho enfrentando Emma Frost com toda a sua pujança física. E Emma Frost tenta então travá-lo com a sua capacidade mental. Ela é uma das telepatas mais poderosas do planeta Terra, mas não consegue parar a força avassaladora do deus Thor, que mesmo assim desfere um golpe fortíssimo nela que a faz atravessar literalmente a plataforma voadora da SHIELD, embatendo-se num prédio que se situava por baixo desta mesma plataforma. O embate é fortíssimo, a pancada é monstruosa. Thor não deixa para trás, vai atrás dela, ela está completamente grog no solo, completamente atordoada, e quando Thor ia desferir o seu golpe final, com o seu poderoso Mjolnir, Emma Frost para a mão do deus do trovão, neste caso na sua forma de diamante, que é a forma que ela assume, que a torna muito mais invulnerável, e torna-a também muito mais resistente e poderosa fisicamente. Emma Frost segura então o Deus do Trovão, tenta desta forma pará-lo e vencê-lo, mas Thor não se fica e dá-lhe mais uma martelada sem piedade e com um golpe monstruoso desfaz Emma Frost em bocados. Desfaz literalmente Emma Frost em fragmentos de diamante. Neste caso, como ela estava com a sua forma de diamante, ela fica fragmentada em pequenos pedaços de diamante. Pedaços esses, com a força do embate, vão parar até à estratosfera. Também é a força do impacto do Mjolnir. E quando pensávamos então que o Thor tinha vencido com extrema facilidade este embate, os fragmentos de Emma Frost caem numa força vertiginosa e embatem contra o corpo do Deus do Trovão, deixando então o corpo do Deus do Trovão completamente ferido. Combalido, o herói tenta se erguer do chão, enquanto Emma Frost vai então com os pequenos fragmentos voltando a reconstituir o seu corpo de diamante, e com o Deus do Trovão totalmente desnorteado, ela desfere poderosíssimos socos, um atrás do outro, soco, pontapé, soco e mais soco. Deus do Trovão está completamente desnorteado nas suas mãos, sangra por todos os lados e ela não para e continua a desferir completos golpes poderosos, desfere um atrás do outro sem deixar o Deus do Trovão respirar nem um segundo de descanso
ele leva uma tareia, um espancamento. E termina aqui com a vitória absoluta e incontestável de Emma Frost. Ora, quem não está contextualizado com o que se passa nesta história e com a altura em que esta história se passa, vai achar surpreendente como é que a Marvel deixou um dos seus pesos pesadíssimos, apesar de Emma Frost ser um personagem que vem a crescer muito nos corações dos fãs da Marvel, porque passou de uma vilã dos X-Men para uma personagem que começou a integrar os próprios X-Men e começou a ganhar cada vez mais destaque, principalmente porque tem uma personalidade que é muito apreciada nos fãs de banda desenhada, que é aquele anti-herói, não é? Ela tem muito essa personalidade porque, apesar de ter ações de um herói, de salvar vidas, ela tem aquela maneira de ser assim muito dura e muito respondona e que beira ali um bocadinho a vilania. Mas pronto, e então é muito, muito apreciada pelos fãs, mas surpreendentemente ela vence aqui o poderoso Thor, que é um dos tops, né, dos fãs de super-heróis, principalmente da Marvel, e ao mesmo tempo também vence um deus, neste caso, e então é muito surpreendente como é que isto foi possível. Ora, eu vou contextualizar. Eu acabei por não o dizer na leitura, mas vou dizer agora que esta era uma Emma Frost já com os poderes da Fênix. Exatamente. Esta luta deu-se já numa altura em que a Força Fênix já se tinha dividido por vários dos X-Men. Quem leu o evento sabe do que eu estou a falar. Quem não leu, vá ler para saber. E como tal, Emma Frost estava então numa versão muito poderosa. Esta foi a razão por qual ela conseguiu então, de fragmentos, conseguir se unir e conseguiu então vencer, com esta até alguma extrema facilidade, vencer o Deus do Trovão. Caso contrário, na minha ótica, não haveria possibilidade, apesar de podemos pôr aqui em questão, lá está, mais uma vez uma arma poderosa que os heróis têm, mas que muitas das vezes é colocada de lado de forma assim um bocadinho estranha, que é as capacidades psíquicas, a telepatia dos heróis. Neste caso estamos a falar de uma telepata fortíssima, e a telepatia é uma arma muito forte. Como tal, desequilibra muitas vezes a balança, mas quando a gente não quer que desequilibre demasiado, arranja aqui algumas artimanhas. Como eu trouxe anteriormente no embate, tínhamos a Psylocke com essas capacidades, e a maneira que eles tornearam foi uma maneira até inteligente em relação ao Demolidor, que foi fazer com que ela entrasse na cabeça dele e ficasse baralhada com a maneira como ele vê o mundo. Ok, tudo bem, a Psylocke também não é uma telepata tão forte, nem nada que se pareça com a Emma Frost, por isso foi uma maneira inventiva de nocautear um bocadinho essa capacidade que poderia desequilibrar a balança, mas neste caso não sei se simplesmente eles rebateram com ela tentando entrar na mente de um deus e mais uma vez ficar desnorteada com a magnitude da maneira como um deus vê o mundo. Ok, não acho tão competente como a outra situação do Demolidor, mas ok. Agora, em relação à parte dela se reconstituir e por aí fora, é completamente derivado da Força Fênix e só assim ela conseguiria voltar. Eles deram, foi dada aqui na Marvel, neste encadernado, nesta história, foi dada uma semi-vitória ao Deus do Trovão, ou seja, demonstrando que ele, possivelmente no corpo a corpo, com os poderes sem Força Fênix, o Thor iria vencer esta batalha. Por todos os poderes que tem, a força física avassaladora. Mesmo Emma Frost, na versão diamante, não tem, se calhar, um décimo do poderio físico do Thor. O martelo é uma arma poderosíssima, capaz realmente, se calhar, com toda a sua força, conseguir destruir o corpo de Emma Frost em fragmentos. Poderia ser muito bem possível. Obviamente que eles não deixariam que isso acontecesse, por vários motivos e mais alguns. Só se fosse uma história Elseworld, ou noutro universo, ou uma história paralela. Mas acredito que sim, que o poder do Thor com o martelo Mjolnir numa força, no seu golpe mais forte, seria capaz de destruir o corpo de Emma Frost. Acho ok, mas eles depois revertem com a situação da Força Fênix e aí ela vence com alguma naturalidade, porque realmente a Força Fênix aí sim é um poder já cósmico, aí já chega a níveis do próprio Odin, o pai do Thor, e nós sabemos que há uma diferença grande entre o poder do Thor e o seu pai. Por isso, concordo sim com o resultado final, mas apenas nesta circunstância da Força Fênix. Caso contrário, Thor teria que ganhar o combate. A única situação aqui que me poderia pôr aqui, e aqui iria derivar muito do roteirista, do autor, que seria
Até que ponto a capacidade telepática da Emma Frost poderia ou não também criar de alguma forma, nem que fosse alguma confusão, não é? Alguma confusão na cabeça do herói, de forma a que ele não percebesse onde é que ela se encontraria, mesmo que não o conseguisse dominar completamente, até porque o Thor já foi, em situações anteriores, em histórias anteriores, já foi dominado por hipnotizadores e por aí afora, noutras situações. Por isso não sei até que ponto a telepatia da Emma Frost não poderia também ter alguma influência no herói. Por isso, acho que isso poderia equilibrar um bocadinho o embate. Agora, em nível de poder, força física, capacidade de luta, não há a mínima hipótese. Thor, all over the place, completamente, só dá Thor. Mas sim, com força Fênix à mistura, não há hipótese. Emma Frost tem que vencer e venceu. Mas tu, diz-me o que é que achaste, concordas ou não concordas com este desfecho final? O que é que tu achas aqui da situação da telepatia ter sido aqui um bocadinho posta de parte assim, um bocadinho... de uma forma assim um bocadinho fácil demais, se calhar. Será que ela seria capaz ou não de ter mais influência e de controlar ou não o Thor, apesar de ele ser um deus, ou da forma como ele pode ver ou não ver o mundo? Ele também já foi controlado dessa forma. Diz-me o que é que tu achas aqui, se concordas ou não concordas. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para ajudar o canal a crescer fazendo as tuas compras lá, segue-me no Instagram e, como eu costumo acabar sempre, até mais.